Eita glória. Aleluia, Deus é bom e fiel. Desde já eu gostaria de agradecer ao pastor Fábio, que está lá em cima, né, fazendo um aconselhamento, a Mama Cássia, por esse convite tão especial que foi feito no dia do meu aniversário. Então foi tudo muito especial, tudo muito guiado por Deus. Eu sei que naquele momento o pastor Fábio, ele viu o meu coração. Sabe que o pai, ele vê o coração do filho. E naquele momento foi o meu coração que o pastor Fábio viu. E eu estou muito grata ao Senhor. Muito grata ao Senhor por tudo que Ele... Não só por tudo que Ele tem feito na minha vida, mas por quem Ele é na minha vida. Então eu vou compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. E vamos lá. E eu não estou nervosa. E hoje nós vamos falar, queridos, um pouquinho sobre fé. Você ama ouvir sobre fé? Eu amo ouvir sobre fé. Eu amo falar sobre fé. Nós estamos inseridos na igreja da fé. A nossa igreja é conhecida como a igreja da fé. Não só porque a gente tem crescido, não só porque a gente tem avançado, mas principalmente porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Nós estamos firmados na palavra de Deus. E por causa disso, nós somos conhecidos como a igreja da fé. Por causa da palavra de Deus. Sabe, queridos, lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé vem da palavra. Quantos têm uma palavra de Deus? Então, queridos, se você tem uma palavra, você pode caminhar sobre essa palavra de Deus. Porque vai se cumprir. Porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Nunca retrocede, o Senhor nunca volta atrás, Ele nunca muda de ideia quando é para abençoar, quando Ele fala algo para o seu coração, que vai acontecer, vai acontecer. E deixa eu te dizer, as promessas do Senhor, elas não se cumprem quando se manifesta. As promessas do Senhor se cumprem quando Ele fala. Sabe o carro que o Senhor falou, que o Senhor prometeu para Nanda e o professor? Eles não vão receber. Eles já receberam. Porque a manifestação do milagre não é no dia que chegar o carro nas mãos dele. Foi no dia que ele recebeu a palavra do Senhor. Foi naquele dia que o milagre foi acontecer. Porque a fé é para o já. A fé é para o agora. A gente recebe agora. Nem que a manifestação seja depois. Mas no coração, a gente já recebeu. Sabe, queridos, Deus e a sua palavra são um, né? Zuleiquinha que gosta de ensinar sempre isso, a gente aprende no Rema, né? Deus e sua palavra, eles são um. Não tem como separar a fé do Senhor. Não tem como separar a fé da palavra. Não tem como separar a fé de Deus. Mas hoje nós vamos mais além do que fé para receber coisas. Hoje nós vamos falar sobre fé como um estilo de vida. Lá em Romanos 1, no verso 17, diz que os justos vivem pela fé. E quem são os justos? Nós, aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, somos nós. Então, se nós somos os justos e a palavra diz que nós devemos viver pela fé, é todo dia, é um estilo de vida. E eu fui me consagrar, orar, jejuar, me preparar. E o Senhor me levou para Daniel. Ele que tem um estilo de vida de fé. E nós vamos ler essa palavra hoje. Sabe, queridos, Daniel, muito jovem, ele estava lá, ele era judeu, estava lá em Jerusalém. E Jerusalém foi invadida pelos babilônicos e Nabucodonosor arrastou, né, alguns exilados e levou com eles
Daniel e os seus 3 amigos. Mas mesmo lá, na Babilônia, em outro país, em outra terra, que não era a terra dele, Daniel tinha um estilo de vida. E para onde ele foi, o estilo de vida que ele tinha, que era um estilo de fé, acompanhou ele. Porque quando ele chegou lá na Babilônia, que foi oferecido para ele os banquetes, os manjares, o vinho da própria mesa do rei, ele não aceitou, ele não negociou, ele não quis se contaminar. Por quê? Porque ele tinha um estilo de vida. Então ele não quis aquilo ali. E aí vocês conhecem um pouco da história, ele negociou lá e conseguiu não se contaminar, não comer aquilo que vinha do banquete do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, na época que eles estavam exilados lá. Outro estilo de vida que muito me chama a atenção de Daniel é que no dia que ele ouviu falar que o rei queria, chamou os magos, chamou os adivinhos, porque ele tinha tido um sonho, ele queria que a pessoa dissesse qual era o sonho que ele tinha tido e a revelação. E ele ia matar todos os profetas, todos os mágicos, os magos, todo aquele povo que era o povo que adivinhava as coisas. Daniel, ele convidou seus 3 amigos e propôs um jejum e oração pela vida daquele povo. Isso é um estilo de vida. E é um estilo de vida de quem tem fé. E aí o Senhor disse a ele, revelou para Daniel, tanto o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado, quanto a revelação. E quando Nabucodonosor colocou Daniel para governar aquilo ali, ele levou com eles os seus amigos. Isso é um estilo de vida de alguém que tem fé. Então abra sua Bíblia lá em Daniel 6 e nós vamos ver algumas coisas de quem tem um estilo de vida de fé. Nós vamos aprender com Daniel. Daniel, capítulo 6. Nós vamos começar no primeiro versículo. E diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Os sátrapas eram como se fossem os governadores, os ministros. Sobre eles colocou 3 presidentes, e um dos 3 era Daniel. Os quais os sátrapas, eles deveriam prestar conta para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E esse espírito excelente, queridos, era o espírito da fé. Porque só quem tem um espírito da fé tem atitudes coerentes com a palavra de Deus. Não negocia princípios. Daniel, ele não negociava a fé que ele tinha em Deus. Sabe, queridos, lá em outra pessoa que tinha o espírito da fé, que a Bíblia conta, é Caleb e Josué. Lá em Números 14, 24, diz assim. Vou pegar aqui, vou abrir aqui para vocês. Tem aqui? Não? Vamos lá. Números 14, 24. Nós vamos conhecer mais 2 pessoas que tinham o espírito da fé, que era Caleb e Josué. Diz assim: Todavia, meu servo Caleb, aqui é o Senhor falando, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a
herdarão. Sabe esse outro espírito que fala a palavra do Senhor? É o espírito da fé. Porque o Senhor enviou 12 espias para ver a terra prometida. E 10 voltaram com um testemunho de incredulidade. Apesar de que eles tinham uma palavra de Deus, eles tinham uma ordenança do Senhor. O Senhor falou que ia dar aquela terra para eles. A terra era deles. Mas eles foram espiar e disseram, tem gigante. É difícil. Voltaram com esse testemunho de incredulidade. Mas Josué e Caleb, eles voltaram cheios de fé, dizendo, vamos conquistar a terra. Lá é uma terra boa, que emana leite e mel. Então esse outro espírito, quando a gente vai olhar todo o contexto da história, que o Senhor está falando aqui, é o espírito da fé. Porque eles voltaram com a palavra do Senhor. O Senhor disse que vai me dar, então já é minha. O Senhor disse que vai me dar, eu já tenho. Eu não preciso estar lá já possuindo para ter. Eu já tenho, é minha, eu creio. Isso é fé. Isso era o estilo de vida que Josué e Caleb tinham. O estilo de vida da fé. Voltando para Daniel. O versículo 4 diz assim. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto. Nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel. E não achava nele nenhum erro, nem culpa. Queridos, como é o nosso estilo de vida no nosso trabalho? Porque era o trabalho de Daniel. A Bíblia está dizendo, o Senhor está dizendo, ele não achou nada. Os invejosos, porque quando eles viram Daniel se destacar, por causa do estilo de vida que ele tinha, os invejosos começaram a se levantar contra Daniel. Mama é aquela que ajuda a pessoa a pregar. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Sabe, queridos, qual é o nosso estilo de vida? Será que no nosso trabalho, quando se levantam os opositores, quando eles procuram em nós, será que eles acham mentira? Será que somos pegos na mentira? Pegos no engano? Pegos falando uma coisa, mas praticando outra? Oh, aleluia! Continuando. 5. Então, esses homens disseram, nunca acharemos pretexto para acusar Daniel. Olha aqui a afirmação. Eles tinham convicção. Eles tinham certeza. Por que eles tinham essa certeza? Porque eles viam o comportamento dele. Eles viam o estilo de vida que ele levava. Por isso que ele disse assim, a gente não vai conseguir, mas tem um jeito que a gente vai conseguir. A gente já sabe. Sabe como é? A gente vai procurar fazer um jeito, alguma coisa, para obrigar ele a parar de orar. Vamos ler. 5. Continuando. A menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus, que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram. E aí vocês conhecem a história. Eles foram procurar o rei e disseram, olha rei, por que o senhor não faz um decreto? Dizendo que por 30 dias, ninguém pode orar em um Deus, ninguém pode invocar Deus, ninguém pode pedir nada a Deus, a não ser ao Senhor. E o Senhor vai selar esse decreto. Queridos, não era uma ameaça, não. Era um decreto, era uma ordem, era uma lei. E assim o rei fez. Fez o decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar a nenhum Deus, suplicar a nenhum Deus,
Só podia fazer súplicas e pedidos a Ele. E aí a Bíblia diz assim, nós vamos agora lá para o verso 9. E assim o rei Dário assinou o documento. E o 10 diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. Sabe, queridos, vocês sabem o que ele fez. Mas quando ele foi fazer aquilo que ele era acostumado a fazer, aquilo que era o estilo de vida dele, ele fez sabendo do decreto. Ele não foi enganado fazer. Ele sabia. A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo como é, quer dizer que quem fizer isso vai ser jogado na cova dos leões. O que acontece quando uma pessoa é jogada na cova dos leões? Sabe, queridos, figurativamente, algumas vezes nós já fomos lançados na cova dos leões, já ou não já? Não com os leões, bichos, animais selvagens. Mas por muitas vezes, quem verdadeiramente tem um estilo de vida, de fé, como a palavra diz, os justos vivem. Eles não têm experiências de fé. Eu tenho uma experiência de uma fé aqui, uma experiência de uma fé ali. Aí, depois de 2 anos, eu tive outra experiência de fé aqui. Não. É um estilo de vida, ou seja, todos os dias. Enquanto você viver. Você no trabalho, você em casa, com os amigos, na rua. E aí, continuando no 10, quando ele soube, ele foi para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como era do seu costume. Queridos, quando ele soube que ele teria que mudar o estilo de vida dele, para não morrer estraçalhado pelos leões, isso não mudou. Às vezes nós somos tentados a mudar o nosso estilo de vida de fé. Sabe para quê? Para ser aceito nos lugares, para ser aceito por pessoas, para se encaixar, para fugir de algum problema, para não ser visto, para ganhar alguma coisa. Então, muitas vezes nós somos sim tentados, né, Dani? A mudar o nosso estilo de vida de fé. Por quê? Porque a gente não quer perder aquela amizade. Porque a gente não quer levar um carão. Porque a gente não quer perder o emprego. Porque a gente não quer deixar de agradar aquela pessoa. Mas Daniel nos ensina que mesmo que a gente tenha recebido um decreto de uma morte, ele não temeu. Ele soube, vai ser o quê? Quem orar. E se o presidente, porque não temos rei, né? Decretasse, quem for para a igreja orar, vai ser lançado na cova dos leões. Não tem, né? Tem cova dos leões aqui? Não tem, né? Cova dos leões. Vai ser queimado vivo. Será que a gente vinha para a igreja? Eu sei. Eu pensei. Sabe, queridos? E Daniel, quando ele soube, ele foi lá. E fez o que ele era acostumado a fazer. Orou a Deus 3 vezes ao dia, lá na casa dele, na janela, de frente para Jerusalém, onde ele fazia sempre, conforme o costume dele. E aí o que aconteceu? A gente sabe. O rei ficou triste porque o rei gostava de Daniel. Porque quem tem um estilo de vida de fé, ele atrai pessoas. Ele é muito observado. Pessoas sempre, por mais que ela não declare, mas ela sabe, quando eu precisar, opa. E aí no verso
Vamos ler o verso 11. Então aqueles homens, eles foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando. Eles sabiam, eles tinham certeza que eles iam encontrar Daniel orando. Ao seu Deus e fazendo suas súplicas. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real, né? do decreto real. E eles perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou o decreto ordenando que em 30 dias não podia fazer nenhum pedido, nem oração a nenhum Deus e nem a homem, a não ser ao Senhor, senão era jogado na cova dos leões? E aí o rei respondeu que sim, e eles disseram, pois então Daniel fez isso. O rei ficou triste, porque ele gostava de Daniel, mas mesmo assim era um decreto e não podia ser revogado, porque era o decreto do rei, estava assinado e selado com um anel real. Daniel foi jogado na cova dos leões. E aí, nós vamos lá para o verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões, e o rei disse a Daniel, o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. O rei sabia que Deus poderia livrar Daniel. Ele tinha essa expectativa. Mas tudo isso era por causa das atitudes que Daniel tinha, conforme ele ia vivendo. E lá no 19, diz assim, pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. Ó rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Quem em sanidade normal vai falar com alguém que já está morto? Porque se eu mandei jogar Daniel na cova dos leões, o que aconteceu? Para um incrédulo, ele morreu. Mas aquela vida de Daniel mexia com o rei. O rei na noite, ele não quis se alegrar, ele não quis comer, ele não dormiu, ele se entristeceu, ele estava incomodado por causa da vida de Daniel. Por causa do estilo de vida de fé de Daniel. Por causa das atitudes que demonstravam a fé em Deus que Daniel tinha. Durante sua vivência ali, ele não se contaminou, ele não se comportava igual aos babilônicos. Não. Ele se comportava igual a alguém que tem fé em Deus. E aí, Daniel responde lá no 21. Que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eu não fizesse mal, para que não me fizesse mal algum, porque eu fui considerado inocente diante de Deus. E também contra ti, ó rei, nenhum mal eu fiz. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. Mandou jogar aqueles que tentaram o mal contra Daniel na cova dos leões. Como a gente se comporta nos dias difíceis, determina como a gente vai viver os dias de abundância, os dias bons, os dias de promessa, da concretização da promessa, da manifestação da promessa. Aqueles dias de cova dos leões, aqueles dias difíceis de dizer um não, de dizer não vou, não faço, eu não faço assim, eu não ajo dessa forma, eu não minto. Eu não quero saber de fofoca. Eu não falo contra os meus líderes. Eu honro o meu pai e a minha mãe. E
são dias tão difíceis de fazer essas coisas. Às vezes até somos prejudicados, aparentemente. Mas vai chegar o dia da manifestação, da promessa do Senhor. E aí a glória vai ser maior. A glória vai ser maior. Porque nossas atitudes nos dias difíceis revelam quem nós somos, em quem cremos e em o quanto dependemos de Deus. No Salmo 121, o versículo 1, o salmista Davi diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu estava meditando nesse versículo do Salmo 121, quando Davi diz: eu elevo meus olhos para os montes. Onde estão os montes? Em cima, no alto. Eu elevo os meus olhos para onde? Para o alto. E eu pergunto: de onde vem meu socorro? E eu respondo: o meu socorro não fica lá com Deus, não. O meu socorro, ele vem. O socorro, ele não está lá. Ele vem. Sempre tem socorro para quem tem um estilo de vida de fé. Sempre tem socorro. O socorro de Deus, ele desce ao nosso encontro. Ele nos encontra. Ele vem. Isso é uma convicção. E convicção é fé. É crer naquilo que Deus falou. Lá em Josué, no capítulo 21, no versículo 45, tem uma passagem tão linda que está no meu... Estava, né? Agora mudei de apartamento, tirei. Eu tinha esse costume, né? Minha mãe está ali, viu, gente? Qualquer coisa é só procurar ela. Ela está ali de verde. No final, pode procurar ela. Sabe? E são versículos que a gente coloca estampado para que a gente nunca esqueça. E diz assim, eu gostaria que vocês abrissem lá em Josué, no capítulo 21, no versículo 45. Eu vou ler nessa tradução aqui, da Bíblia que Mama Edma comentou. É uma versão tão legal. Diz assim, na minha versão. Quer dizer, na minha versão não, na versão da palavra da Bíblia. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Agora eu digo a você, quando a gente tira o tudo, o que é que sobra? Não sobra nada. Nada vai ficar sem se cumprir. Nada. Todas as palavras que o Senhor falou a nós, aos seus filhos, todas se cumprirão. Nada vai ficar sem se cumprir. Nada vai ficar sem se cumprir. Todas se cumprirão. E sabe, queridos, é tão bom quando a gente não precisa da manifestação. É melhor ainda. É mais alegre, é mais cheio de adrenalina, aguça a nossa fé, nos impulsiona. A fé é bom, viver pela fé é bom. Viver pela fé é extraordinário. É crer quando ninguém está crendo. É dar glória. Uma vez eu tinha acabado de me mudar. O Senhor deu aquele giro de 60 graus. Eu fui morar sozinha, eu fui para outra escola ficar sozinha, que a vida toda estava com a minha mãe. Então, eu mudei de casa, eu mudei de escola, eu comprei o carro. E eu estava naquela fase do tudo, acontecendo ao mesmo tempo. E chegou uma época que eu não tinha R$10 para comprar um galão de água mineral. E aí eu olhei, e quando eu coloquei um louvor no celular, o louvor falava assim: pastor,
Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Sabe, queridos, eu comecei a louvar. Eu não conhecia esse louvor, eu não sabia a letra, eu comecei a ouvir. E eu comecei a louvar, eu comecei a cantar. E eu comecei a declarar, de nada tenho falta. Aí eu peguei as vasilhas, peguei o carro, com pouca gasolina, fui para casa da minha mãe, enchi as vasilhas, não falei nada para ela. Se brincar, acho que ela nem viu as vasilhas. Enchi, voltei para minha casa, botei na minha geladeira e fui beber minha água. Temos épocas de tempos difíceis. Mas como nós nos comportamos nesse tempo, vai dizer onde o Senhor vai nos colocar. E terminando a história de Daniel, que muito nos ensina sobre estilo de vida de fé, comportamento e atitude. Lá no versículo 25, diz assim: então, aquele 8 minutos é quanto falta para eu terminar? Glória a Deus! Aleluia, vamos lá. Eu achei que, meu Deus, eu acho que eu vou ministrar em 10 minutos. Meu Deus, me ajude. Gente do céu, que negócio interessante. É muito boa. Gente do céu. Então, 25, para a gente terminar. Então, o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. E olha o que ele escreveu, depois de tudo que os olhos dele viu. Que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Aqui é o rei Dário falando, não é Daniel não. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ele não prosperou só ali, não. Ele prosperou até o fim da vida. No reinado de Dário, no reinado do persa. E a prosperidade foi acompanhando ele, foi acompanhando. Sabe, queridos, lá José, ele viveu 102 anos. E sofreu 17 anos, eu fiz lá as contas. Eu disse, menino, sofreu 17... Agora foi sofrimento. Foi sofrimento. 17 anos, mas viveu quantos? Gente, foi muito mais o que ele viveu de bom, de prosperidade, do que o que ele sofreu. Foi muito mais do que o dobro. E eu pego isso para a minha vida. Se eu sofri algum ano, eu quero muitos anos de prosperidade. Quando temos um estilo de vida, de fé, faz o nosso Deus ser conhecido. Eu escrevi, vou ler para vocês. Quando temos um estilo de vida de fé, faz o nosso Deus ser conhecido. Pessoas são atraídas, o nome de Deus é glorificado. Sabe, queridos, a promessa precisa estar clara na nossa vida. Eu tenho 5 minutos, eu vou contar esse testemunho em 5 minutos, no nome de Jesus. A promessa tem que estar muito clara. Senão você se confunde. E Deus não é um Deus de confusão. Então você tem que saber o que foi que Deus lhe prometeu. Tem que saber que foi Ele que prometeu. O que Ele prometeu. Eita, meu Jesus. Calma, Valéria. Vai dar tempo. Porque quando chegar, você sabe. Só podia ter sido Deus. Todos verão. Só podia ter sido Deus na vida dela. Não é para glorificar o nome, é para dizer, foi Deus. Aí só podia ter sido Deus. É assim que eu quero que digam. Sabe, queridos, eu era primeiro período, não era evangélica ainda. Foi há muitos anos atrás. E uma amiga minha evangélica, primeiro período da faculdade, ela olhou para mim, a gente fazendo trabalho, do nada ela olhou para mim e disse, Deus vai lhe dar um carro. Eu não sabia dirigir, não tinha habilitação, não tinha nenhuma bicicleta, era professora, ganhava um salário mínimo. Ri, né?
E tá massa. Nunca nem me imaginei dirigindo. E o tempo passou, eu me formei, me converti, conheci o Senhor, me apaixonei pelo Senhor, comecei a viver uma vida de fé. E aí, minha mãe comprou um carro. E quando ela comprou o carro, eu lembrei, eita, o que a minha amiga me disse, a promessa, meu Deus, é verdade, se cumpriu. Eu achei que era aquele cumprimento. Porque não tem esse ditado que o que é da nossa mãe é nosso? Então eu imaginei que aquele carro que a minha mãe tinha comprado era a promessa que Deus tinha me dito. Mas sabe que não? O tempo foi passando. E um dia, Paulinha tinha uns 11 anos, né, Paulinha? Hoje ela tem 17. Vai fazer 18, para a glória de Deus. A gente estava entrando no shopping Jardins e tinha um carro estacionado na frente da C&A, um March azul da Nissan, a coisa mais linda, zero. Minha gente, quando eu parei, falta 3 minutos, viu? Eu estou no tempo, eu vou terminar. Senão eu falo muito rápido, né? Ninguém vai entender. Gente, quando eu vi o carro, o Senhor falou comigo, é esse. Eu quase caio para trás. Eu disse, Paulinha, que carro lindo, né, neném? Ela disse, tia, é muito lindo. Eu disse, vamos ver. Ela disse, vamos ver. A gente foi ver. E passaram-se mais alguns anos. E eu fui fazer o rema. E eu estava lá, bem tranquila, estudando. Me chega quem? A mamãe Cássia. Minha filha, Deus vai te dar um carro. Eu vejo a chave de um carro na sua mão. Vai chegar. Eu disse, eu já tinha começado a declarar a partir do dia que o Senhor me disse. Então eu comecei a entender. Não era. Deus prometeu para mim. Ele não disse, vou dar um carro à sua mãe. Ele disse, vou dar um carro a você. E passou o tempo e eu comecei a declarar. Quando eu via um March, eu dizia, é meu. Obrigada, Jesus. E ia de lotação, ia de... Não tinha Uber não na época do rema. Tinha Uber na época que eu... Não tinha não. Era ônibus e lotação. E eu ainda ia andando, porque não tinha lotação que passasse nas Hermes Fontes. Então eu ia andando, eu ia de carona, eu ia de ônibus. E eu agradecia, e eu louvava. E eu vivia o estilo de vida. E tome, e conserta coisa dali. Porque a gente precisa consertar coisas na nossa vida. Então eu tinha muita coisa para consertar na minha vida. E o Senhor queria que eu consertasse para que quando a promessa chegasse não se tornasse maldição. Então eu comecei a consertar as coisas na minha vida. E aí, eu estava em casa, tranquila, e meu irmão ligou. Valéria, eu estou com um amigo que conhece o filho do dono da Nissan. Eu disse, que legal. E ele disse, você não queria ver o March? Eu disse, queria. Então, vou marcar com ele, te levo lá na próxima semana. Nós vamos ver o carro. Isso eu já tinha tirado a habilitação, né? Dirigi o carro da minha mãe. Que, meu Deus, não me ajuda nunca a bater esse carro, me ajuda a não bater esse carro, me ajuda a não bater esse carro. Era uma bênção, né, mãe? Ela está ali rindo, porque ela sabe, né? E aí, minha gente, eu fui. Marcou e eu fui. Aí tá lá. Isso, quando a gente começa, eu com a minha boca santa, né? Eu e minha boca grande, igual o livro de Joyce Meyer. Gente, eu vou comprar um Nissan, eu vou comprar um carro zero. Carro zero? Você não sabe nem dirigir direito. Compre um carro mais um de segunda mão. Você não sabe dirigir, vai estragar o carro. Para onde você vai com um carro importado? E o Nissan é caro. Aí eu, acho que eu vou pegar um carro segunda mão, mais barato. Eu realmente não tenho nem dinheiro, só tenho fé mesmo. Estou eu no rema de novo. Chega quem? A mamãe Cássia. E ela diz de lá bem assim, você vai ter o que você conseguir ver. Menino, na hora que ela disse isso, eu disse, é meu. Eu vou ter um March zero, branco, novo, do jeito que eu quero, do jeito que o Senhor me mostrou. Eu vou ter aquilo que eu consegui ver, igual a Abraão. E aí, queridos, eu fui e o Senhor, Ele usa pessoas, sabe? Eu tinha R$1.000 no banco. A pessoa vai comprar um carro zero na Nissan com R$1.000 no banco. Quando o rapaz lá da concessionária perguntou, quanto a senhora tem para dar de entrada? Minha gente, o meu irmão,
Ela tem 5.000. Eu quase fuzilando ele com os olhos. Que só tinha 1.000, já tinha dito a ele em casa. Não tenho dinheiro, só tenho R$1.000, não tenho condições, vamos ver se aprova. Porque até então eu disse assim, não, eu posso comprar no nome da minha mãe, eu vou pagando. Queridos, a promessa de Deus, ela é completa. Ela é completa. E aí, pronto, acabou meu tempo. E aí, minha mãe me ajudou, e eu comprei o carro, e a promessa se cumpriu, e nada me faltou. Quando Deus te prometeu um carro, não vai faltar gasolina, não vai faltar dinheiro para o IPVA. Quando Deus te prometeu uma faculdade, você não vai passar fome, você não vai ficar de esmola. Quando Deus te prometeu uma família, você não vai ficar atirando para todo lado, procurando com um e com o outro. Você só vai crer. E vai ter um estilo de vida, de fé. Eu espero, queridos, que essa mensagem, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, tenha abençoado vocês. Deus abençoe.